Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que muitos têm me feito em relação ao dólar. E a pergunta é a seguinte: Ailton, por que o dólar tem caído tanto no início do governo Lula? Inclusive chegou a ficar aí cortado a patamares abaixo de R$ 5 durante essa semana. Eu só peço para que vocês entendam o raciocínio e vocês fiquem até o final do vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Essa queda não tem relação alguma com o governo Lula, como alguns querem dar a entender. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Esse movimento de queda do dólar, ele tem mais relação com o cenário macroeconômico mundial do que com o nosso cenário doméstico. Na realidade, a moeda de todos os países emergentes tem se valorizado perante o dólar. Isso muito em função da redução no aumento da taxa de juros americana, que teve seu último aumento fixado em 0,25 pontos percentuais, demonstrando uma diminuição no aperto monetário do Fed, que é o Banco Central Americano. Mas calma, porque a terra do Tio Sam ainda não está livre de uma recessão. Pessoal, é o seguinte, é muito simples o raciocínio. Diminuindo o aumento da taxa de juros faz com que os investidores comecem a tirar seus dólares dos Estados Unidos e investir em países emergentes como o Brasil, inclusive investindo em bolsa, o que faz o estoque, pela lógica, o estoque de dólar aumentar e, consequentemente, fazendo o real se valorizar perante o dólar. Agora, é muito lógico, isso depende muito do risco que o Brasil apresenta para os investidores, seja por questões inflacionárias e de responsabilidade fiscal do governo, ou até mesmo pelas bobagens que o Lula vem falando. E lembrando, o mercado precifica risco e também precificou algumas besteiras, algumas bobagens que o Bolsonaro falou, mas nesse caso o Paulo Guedes chegou a contornar e até diminuir as falas do Bolsonaro em relação à economia. Agora, não sei se o Haddad terá essa influência sobre o Lula, ou talvez até tenha, mas a influência pode ser exatamente nas bobagens que ele anda falando. Vamos lá, fiz uma análise muito simples, comparando o câmbio dos países emergentes desde a vitória do Lula nas eleições até hoje. E adivinhe, o Brasil foi um dos países emergentes que menos teve a sua moeda se valorizando perante o dólar. A minha pergunta fica: por que será? Olha só, voltando aqui. Olhando para o valor justo, o fair value do dólar ante o real, o mesmo ficaria em torno aí de 4,50. Mas estamos bem longe desse valor justo, inclusive por causa das últimas falas do Lula, que mais uma vez subiu o tom contra a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Lula acabou afirmando que vai avaliar a autonomia da entidade e disparou contra as metas de inflação do Banco Central e decisão de manter a Selic em 3,75 ao ano. Lula se esquece que a independência do Banco Central é resultado de um longo processo de amadurecimento institucional e um modelo adotado em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Reino Unido e países da zona do euro. No final das contas, as falas do Lula fizeram o dólar fechar a semana em 5,15 e só lembrando, pessoal, o dólar disparando é péssimo para o pobre que o Lula tanto defende.